de 2022, num comício, como ficamos a saber, em 2021, o Presidente disse que a fome era relativa, não é? E agora parece que o discurso é mais, aparentemente mais incisivo. Finalmente o Presidente reconhece que há fome, o que por um lado é positivo, porque finalmente o Presidente sabe que há fome, mas por outro, este sabor amargo porque foi um processo excessivamente longo e que teve custos significativos, não é? Porque se nós precisamos de 5 anos, que é o período equivalente a um mandato, para que o Presidente percebesse que efetivamente existia fome, nós podemos depreender em termos lógicos que o Presidente não se esforçou o suficiente ou provavelmente não terá feito qualquer esforço para combater a fome, não é? A dimensão do que era esperado, não é? Nas proporções do que era esperado. Não é? Eu posso ser contrariado a quem poderá dizer não, mas existem programas como o Coenda e etc. Mas a verdade é que se o próprio Presidente não admitia efetivamente que existia fome em Angola, nós podemos eventualmente pensar que talvez o engajamento tivesse sido diferenciado se o Presidente soubesse desde a partida, desde que assumiu o poder, que efetivamente havia fome em Angola. Como eu dizia, o lado complicado é que efetivamente não se vai combater, não se vai erradicar a fome. É claro que essa declaração surge no quadro dos compromissos da agenda da ONU de 2030, não é? Que prevê entre um conjunto de objetivos, naturalmente a erradicação da fome, mas Angola vai muito atrasada nesse quesito. Não é? Os números que são divulgados todos os dias, que são oficiais, que são conhecidos, mostram que efetivamente nos últimos anos tivemos um recuo significativo relativamente à matéria de combate à fome, e neste sentido é de todo improvável Então, em que é que que se deve Angola basear, em que é que se deve basear essa crença de João Lourenço? Não, e aquilo é apenas discurso político, é apenas um discurso meramente demagógico e sem qualquer, digamos, aderência à realidade, não é? A realidade, e quando eu digo a realidade, não me refiro só aos falhanços a que temos estado a assistir no plano dos projetos que são concebidos pelo Governo. Eu quero lembrar aqui, por exemplo, quando se fala da autossuficiência alimentar, os planos que visam, sei lá, conseguir-se a tal agricultura sustentável, o Governo apresentou um plano com pompa e circunstância entre finais de 2021 e 2022, que é o Plano Agrão, do qual já não se fala, não é? O ministro, o até então Ministro de Estado para a Coordenação Económica até 2023, Manuel Nunes Júnior, dizia que o Plano Agrão era das principais linhas de posta para o alcance da autossuficiência alimentar, da segurança alimentar, combate à fome, etc. Hoje, quase que não há governante angolano que fale no Plano Agrão. O Plano Agrão foi completamente esquecido e vão surgindo, aparentemente, alguns programas capa-buraco, digamos assim, que aparentemente deixaram cair de vez o Plano Agrão. Portanto, o que se pode tirar daí, repito, é um discurso meramente demagógico, sem qualquer aderência à realidade, e basta tu reparares uma outra contradição que, entretanto, surge quando o Presidente, poucos dias depois, numa cerimónia oficial, vai dizer, bem, vai orientar um dos seus ministros com palavras como é preciso melhorarmos o quadro, é preciso olharmos, fazermos algumas melhorias no momento em que se fala da necessidade de se combater a fome. Ora, parecendo que não, mas as palavras, e particularmente as palavras vindas de um Presidente da República, têm muita importância. Quando o Presidente diz assim, 3 dias ou 4 dias antes, no Brasil, vai assumir o compromisso de erradicar a fome. Poucos dias depois vai dizer, num momento em que se fala da necessidade de combate à fome, fica-se com a ideia de que o Presidente, a propósito daquilo que eu dizia há bocado sobre ter completado a curva de aprendizagem, aparentemente que não. O Presidente continua a não estar suficientemente convencido que, de facto, existe fome. Porque quando se está suficientemente convencido, o discurso é mais incisivo, não é? Percebe-se, os líderes falam com coração até, não é? Além de toda a razão, até se socorrem muitas vezes da emoção
para fazer perceber o compromisso que efetivamente têm com um determinado propósito. Quando nós ouvimos, no momento em que se fala da necessidade, fica-se aqui com a impressão que aparentemente o Presidente não está suficientemente comprometido e muito menos convencido de que existe de facto fome, o que é um problema muito sério, porque ele que efetivamente está à frente dos destinos do país, é ele a quem cabe ratificar os programas que são gerados nesse sentido. Pois, ao mesmo tempo que assumiu que há fome, também enfatizou que não é um problema dos países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, que é um problema global, meio que tirando a água do capote. Isto, em certa medida, veio ao encontro do que eu já dizia há bocado. Portanto, essa necessidade que há de partilha, vamos lá dizer, do problema numa escala universal, não é? É de certo modo, como tu dizes, e muito bem, para dizer, olha, isso não é um problema só nosso, não é? Não precisamos fazer, no caso angolano, ou angolanos não façam dramas excessivos com a questão da fome, porque não se trata de uma realidade especificamente angolana, mas é um problema global. É claro, toda a gente sabe que é um problema global, mas as lideranças comprometidas com o combate à fome, de facto, quando olham para esta problemática, especialmente aquelas lideranças que têm países em que a fome é uma tragédia a sério. O caso do Brasil é mais do que exemplificativo. Apesar dos avanços que tem, o Brasil ainda tem uma população significativa, tem problemas que passa a fome. Nós temos visto, por exemplo, como é que Lula da Silva se envolve, o que é que Lula da Silva diz, o seu discurso de liderança global na questão de combate à fome, mas vemos particularmente os exemplos dos quais ele socorre para projetar um discurso de dimensão global. E os exemplos são sempre exemplos que partem da sua própria realidade, não é? Mais do que a preocupação de se projetar, de se partilhar a responsabilidade de que a fome, ou de se partilhar a tragédia, se assim podemos considerar, de que a fome é um fenómeno global. Um país que tem 70% da população pobre, ou pelo menos é isso que os dados, muitos dados dizem, um país que tem, sei lá, 1/3 da população provavelmente a passar fome, não se compreende que o Presidente tenha essa necessidade de enfatizar a questão da fome à escala global, quando devia efetivamente focar-se na questão angolana e que de resto é aquela que em primeiro lugar interessa aos angolanos. Não estou a querer dizer com isso que os angolanos não devem ser solidários, é evidente que tem de haver sempre essa preocupação com um fenómeno desta natureza, porque é um fenómeno que ceifa milhões e milhões de vidas, mas a nossa realidade é dramática, a nossa realidade é das mais dramáticas neste momento. Por isso é que fazia muito sentido que o discurso político do Presidente estivesse especialmente focado na realidade angolana e fosse buscar a realidade angolana para projetar a tal dimensão mais à escala global. Mas, repito, tudo isso são sinais demonstrativos de que a aparente aprendizagem talvez ainda não esteja suficientemente concluída e talvez o Presidente não esteja suficientemente convencido de que efetivamente existe fome, o que, desde logo, é dramático. O João Lourenço sugeriu que o Coenda, programa angolano, tem semelhanças com o Bolsa Família, o programa do Brasil. Só para constar, o programa brasileiro dá às famílias o equivalente a 94 mil kwanzas, com a possibilidade de adicionais por criança e por gestante. O programa angolano dá às famílias 11 mil kwanzas e pede que realizem pequenos investimentos. Há aqui semelhanças de facto. Bem, eu penso que a questão da semelhança tem a ver, é essencialmente uma questão de princípio, tem a ver com assistencialismo. Assim, tem a ver com a questão do assistencialismo, essencialmente. O programa Bolsa Família é um programa assistencialista, como é evidente. É preciso ter em conta que este programa Bolsa Família, embora tenha sido projetado, elaborado, concebido por Lula da Silva, foi, de alguma maneira, com outras características, também adotado por Bolsonaro, quando passou pelo Brasil. Eu penso que, ou pela liderança do Brasil, eu penso que a questão, a comparação que o Presidente faz é uma questão, digamos, de princípios, não é? Uma questão do ideário que se persegue. Agora, tirando isto, naturalmente,
à luz daquilo que nós temos conhecimento sobre os resultados que o Bolsa Família alcança e aquilo que se faz em Angola com o Quenda, não há pontos possíveis de comparação. Não há pontos possíveis de comparação. Desde logo, até porque é preciso lembrar, embora mesmo até eventualmente no Brasil, este programa também muitas vezes foi usado como um instrumento de campanha política, nomeadamente no período das eleições, mas no caso angolano, aquilo que se tem denunciado pelos agentes que se encontram no terreno e muitas vezes pelas próprias populações, é que em períodos eleitorais o Quenda é efetivamente usado para a compra de voto. Não é? Nós ouvimos várias denúncias que não foram propriamente desmentidas nesse sentido, de tal sorte que não se pode comparar sequer a seriedade de uma situação e de outra, quando pronto, a nossa realidade efetivamente e as denúncias que estão associadas ao nosso programa ou o programa Quenda têm estas características, não é? Uma coisa mais eleitoralista e pouco mais. Não é? Portanto, Mas é concebível que algum comparação, governante pense que se pode fazer algum tipo de investimento com 11 mil kwanzas? bem, eu não sei se pode falar em algum tipo de investimento, mas o que se pensa é que aquelas famílias mais vulneráveis que se encontram particularmente nas zonas rurais, porventura, com esse tipo de assistência, têm a possibilidade de adquirir uma série de bens, particularmente bens, eu não diria bens e serviços, particularmente bens, que de alguma maneira atenuam significativamente a situação da fome. Não é? É verdade que esta experiência, o governo tem uma narrativa relativamente aos resultados do Quenda, que é muitas vezes contestada por outras entidades independentes, nomeadamente organizações da sociedade civil, organizações não governamentais, precisamente entre outras razões, por aquelas que eu também acabei de mencionar aqui a bocado. Agora, efetivamente, aquilo que nós sabemos da realidade angolana, mesmo até nos contextos rurais, que 11 mil kwanzas e com a degradação que nós temos estado a assistir ao longo dos anos da moeda e com o agravamento da situação de poder de compra, claramente 11 mil kwanzas, mesmo até nas realidades rurais, hoje praticamente nada para resolver a questão da fome, não é? Portanto, não são situações, tirando a questão de princípio, repito, não são propriamente situações que possam ser comparadas por um conjunto de razões, desde logo por aquelas que eu acabei de mencionar.